Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores. Porque cada espaço conta uma história. Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. Olá, Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Soluções Habitare Design. Hoje, nesta edição, com o nosso querido Toninho Sanches e Priscila Balula. Olha, hoje, sabe o que eu queria trazer para vocês aqui? Um pequeno desafio. Conversando com alguns profissionais de arquitetura, mas também o consumidor final, né, aquele cliente final, a gente percebeu duas coisas. Talvez o maior investimento que se faz numa casa nova, principalmente, é um móvel planejado, né? Não dá para pensar numa cozinha desmantelada, mudar para uma cozinha sem um mínimo de armários. Mas quando a gente fala no mínimo, a gente quer o armário, né? Quer o espaço completo. Também não dá para pensar num dormitório, né? Sem um mínimo de armário. De novo, a gente vai sempre para esse conceito. A gente fica falando de mínimo, no final das contas, eu quero tudo adequado, em ordem, como a gente pensou, a casa é sempre um sonho, né, para a gente realizar, mas fica sempre algumas questões aí, né, principalmente quando a gente vai fazer o orçamento, né, e aquele atrapalho, né, quase todo mundo acaba sempre procurando mais de uma empresa, até para tentar entender valores. No final da obra, já gastou muito dinheiro. Né? Aí você não tem... Aliás, o móvel planejado tem que ser pensado logo no início da obra, né? Eu acho que é a primeira coisa, né? Durante o projeto ainda, né? Acho que tem que... Durante o projeto, né? Sim, durante o projeto você consegue até dimensionar a altura de janela,
para que você possa aproveitar a parte de cima dela, numa cozinha, por exemplo. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente melhora o projeto, né? Aliás, muitas vezes até determina posições de tomada, Elétrica, hidráulica. né, hidráulica, É. todas essas questões, não é? É por isso que eu sempre imagino que o projeto do móvel planejado vem aqui meio junto com o projeto de Nem sempre a gente interiores. tem essa né? oportunidade, mas quando tem, seria o ideal, né? Justamente. Quando você tem essa possibilidade de ter o projeto de interiores já definido, isso permite, né, um melhor desenvolvimento de projeto, com melhor aproveitamento, com adequação dos recursos, então facilita bastante. Eu fico pensando, por exemplo, a cozinha é uma área muito técnica na casa. Uhum. E hoje os elétricos ganharam outra proporção, não é? Posições das tomadas desses equipamentos, né? Respiros, né? Que tem que ser planejado. Antigamente nós tínhamos aqueles fogões freestanding, né? O fogão encaixado, às vezes no móvel. Isso tudo foi para os cooktops, forno embutido embaixo. Quer dizer, muda muito a configuração. E, novamente, eu imagino, de novo, tem que tudo estar em conjunto. Automação, para não dar nada errado, não, Toninho? É muita coisa que tem que pensar, né? Para poder, para no final dar tudo certo, né? Agora, quando a gente vai para essa questão de orçamento, não é incomum acontecer daquelas comparações inadequadas que se acaba fazendo, né? Orcei com a Habitat Design, num determinado projeto, vamos citar como exemplo uma cozinha, né? Muita gente acha até que se calcula por metro quadrado. Isso está totalmente fora de cogitação. Não é por aí, né? Não é. Não funciona desse jeito. Não, tem variação de 700%, 800% de valores da mesma cozinha, com o mesmo volume de móveis, para você ter uma ideia. Entendi. Como que o acabamento, um detalhe construtivo pode alterar o preço, né? Muda tudo nesse sentido. Muda tudo. Então, de certa maneira, essa questão... O projeto todo tem que ser pensado em conjunto, o que foi pensado como acabamentos, a parte de ferragens, né? Isso tudo naturalmente vai influenciar naquele orçamento e que foi definido ali, não, Toninho? O importante, Cláudio, é a gente ter um bom briefing. É a hora que o cliente entra na loja, ou vem um projeto do arquiteto, que quando vem com o arquiteto, parte dele já está feito, porque pelo menos o design, as cores, né, já está mais ou menos definido. Só que mesmo assim a gente vai mais a fundo, então a gente pode detalhar mais esse projeto que vai fazer uma grande variação de preço. Mas a maioria das vezes vem cru, né? O cliente, eu tenho essa planta aqui, eu quero fazer uma cozinha. Tá. Se você não entender exatamente quais são os gostos do cliente, o tipo de uso do apartamento, se o cliente gosta de cozinhar ou ele gosta de... só vem à noite para dormir e faz um lanche, ele come só fora, quanto que ele quer investir. Se você não sai do zero, aí fica muito difícil você fazer um projeto mais assertivo, tá? Então esse é o principal ponto, fazer um bom briefing com o budget, que muitos clientes acham assim, eu não quero falar quanto que eu vou gastar, porque de repente eu queria gastar menos, eu queria gastar mais, e eles vão falar um valor mais caro ainda, fica com medo. Mas é o contrário, se ele não definir quanto que ele quer investir naquele imóvel, fica muito aberto o projeto. Então a gente não consegue ser assertivo de atender todas as necessidades do cliente ou fazer uma coisa muito além do que ele está pretendendo investir naquele imóvel. Então, interessante isso. Se você tem um budget, uma linha para pensar sobre isso, é mais inteligente, eu diria, não é? Mais rápido até de se definir de uma maneira mais assertiva, exatamente, a questão do projeto. E muitas vezes nós temos que provocar isso para o cliente, porque o cliente ele não define com esses... É difícil, às vezes, o cara falar quanto que ele gasta. Às vezes, o cara também não tem noção quanto que ele quer, quanto custa, né? E tem a questão do posicionamento, né? Você pode orçar com uma marca premium, que é como você estava falando lá, uma Kitchens, né? Que é uma marca super cara. E você pode orçar com uma marca mais popular, um marceneiro, que não vai ter
todo aquele acabamento, às vezes, que tem uma marca dessa. A Boa Vista ela tem uma vantagem que ela é muito flexível, eu consigo atender desde um projeto básico de alta qualidade até comparar com os premiums com um preço muito mais A gente já acessível. entendeu que mesmo o básico da Boa Vista, Sim, ele é muito, né, tem uma qualidade muito diferenciado. muito diferenciada, muito alta. diferenciado. Né? E É, aí, hoje- claro que imagino que algumas especificações vão determinando esse investimento maior ou às vezes menor, dependendo do que for pensado. Eu digo espessura a espessura do Centenas de material. especificações que alteram o preço, Cláudio. É muito complexo. Parece simples, mas é complexo. São muitos detalhes que estão, muitas vezes, difícil de entender ou de visualizar. Então, é nesse ponto que a gente entende que é importante conhecer um pouquinho desses detalhes para que seja possível o entendimento do que realmente pode fazer com que o seu projeto, com que o seu móvel seja, né, com acabamento desde o mais básico como o mais premium. E assim, a Boa Vista tem uma flexibilidade grande, como bem colocado, e que permite a gente poder, mesmo nos projetos mais simples, conseguir entregar esse produto, né, premium, né, de acabamento. Então, o tipo de fita de borda que é utilizado. Aliás, isso é uma característica muito forte, né? Fita de borda, se não for legal, com o tempo vai comprometer o móvel. Que muda a Especialmente aqui na característica, região, né? E ela faz um acabamento, O acabamento diferente, também, torna o móvel melhor acabado. Então, a fita de borda, ela é um ponto extremamente importante até para evitar, como você bem colocou, a questão da umidade, né? Então, uma fita de borda que é aplicada com uma cola PUR, hoje que ela faz esse processo de praticamente uma solda, né, na madeira. Então, isso vai fazer com que o móvel tenha mais resistência, tanto à umidade, né, quanto a não descolamento desse material. Hoje Não de é só acabamento. isso, desculpa, cara, também falando da fita de borda, eu queria complementar a espessura da fita de borda, né? Porque se você usa uma fita fina, quando você tá lá numa bancada de trabalho, aquela fita fica te cortando ali, sabe? Fica marcando a pele, né? Quando você usa uma fita já mais grossa, ela fica com os cantos boleados, então fica mais confortável. Então são alguns detalhes que você não vê comparando uma imagem de um projeto com o outro. Essa loja deu tanto, essa loja deu tanto. Não sei. Que espessura de fita foi usada ali? Que tipo de cola foi usada naquele negócio? Que sistema de montagem foi usado? O fundo está recuado para não encostar na parede? A gente vive numa área litorânea, É preciso com pensar muita nisso. umidade. Então, assim, é importante que a parte de trás do móvel também seja totalmente revestida com essas fitas, com essa cola, com essa fita colada com PUR. E é importante que a maior parte do móvel fique afastada da parede. Então, isso exige um sistema de montagem diferente, mais industrial. Não dá para simplesmente pegar o fundo e parafusar ou pregar, né? Não é dessa forma, Você ele tem um afastamento. Tem um né? afastamento, tem um sistema de encaixe, aí você tem que usar um outro tipo de fixador de parede, não dá para usar aquele Lzinho tradicional. Você tem que usar um sistema exclusivo que nós temos aqui, que é um triângulo que fica embutido, você também não vê, então fica mais... o móvel, no caso do nicho, por exemplo, ele fica muito mais estético, né? Porque senão aparece aquele perfil L de fixação. Então são detalhes e detalhes e detalhes que vão alterando a qualidade do móvel e vão fazendo essa diferença de preço acontecer, né? Nos acabamentos, hoje nós temos uma infinidade, não é? E, naturalmente, a cada um que a gente escolha, né, nessas opções, claro que vou agregar valor, né? Então, o padrão quase sempre é o MDF. A gente tem padrões maravilhosos, aliás, hoje, né? Alguns que, quando você olha, tem a nítida sensação de que é um laqueado. Verdade. E não é o laqueado, ele é o MDF. Mas, se a nossa opção for pelo laqueado, naturalmente, a gente tem que comparar correto, né? Laqueado é laqueado, não é aquele acabamento de pintura automotiva, né? São coisas diferentes. Sim, o MDF é um produto muito
maleável, flexível, sujeito à variação de dimensões de acordo com a temperatura, né? E a laca, essa pintura, ela é rígida, né? Então, quando você coloca esse encontro desses dois materiais, se não é bem feito, com a ponte de aderência, com as camadas adequadas de pintura e processo, acontece que nem a gente vê muito, laca craquelando, né? rachando, descascando, né? Então, isso altera também, né? A indústria, a gente trabalha com a Brilharte Color, que é uma empresa de alto padrão de laca, né? E realmente o resultado está aí, você vê que faz a diferença. Faz uma diferença grande. Para quem conhece, a gente percebe nitidamente o tipo de trabalho, o diferencial desse trabalho, sim, né? Sim. Hoje você tem as lâminas de madeira natural, também. Né? Naturalmente, quando vai agregar valor ao produto, né? O acabamento é maravilhoso, né? Fantástico. E que bom, né? Que a gente nos móveis planejados consegue trazer esses acabamentos, né? Que são premium. Faz mais realidade, né? Do móvel, né? O móvel do exterior para o interior das casas, né? Você consegue ter essa percepção nesses detalhes de acabamento. Então hoje nós vamos para a questão. Na Boa Vista nós temos o móvel 100% editável, né? É milímetro a milímetro, é isso? Milímetro a milímetro. Então isso novamente faz uma diferença. Pessoal, às vezes na marcenaria, né, que a pessoa faz, eu tenho lá a minha limitação, alguma limitação, em função até do produto que se está utilizando. De novo, nesse orçamento é preciso entender o que eu estou, né, o que eu estou comparando, né? Muitas vezes questões finais de acabamento. Então não é incomum ter pessoas que fizeram orçamentos, optaram por um orçamento X, quando viu o móvel entregue, descobriu que não era bem o que ele tinha visto. Ou seja, não comparamos o mesmo tipo de móvel, né? E claro, vai fazer a diferença no final. E é interessante. Ferragem muda, tudo isso muda. Mas é interessante, Cláudio, que às vezes o cliente tem a ideia que o planejado é sempre mais caro. Ele, lógico, por exemplo, uma fita de borda PUR, ela tem um custo diferenciado, claro, maior do que aquela cola de contato, ou aquelas coladeiras que usam outro tipo que os marceneiros usam aí, mais comum, né? Ela tem um maquinário muito mais caro, a própria cola é muito mais cara, o processo é muito mais difícil de fazer, tem que ser no vácuo. Se você essa cola entra alta temperatura, quando essa cola entra em contato com o ar, ela seca. Então não dá para fazer, vou usar essa cola PUR aqui manualmente, não dá para usar, só feito nessas máquinas. Mas o que acontece é que nem sempre, apesar de todos esses detalhes, o planejado é mais caro. Há projetos que o planejado pode ficar muito mais econômico, inclusive. Vou dar um exemplo, uma cozinha toda de uma cor e tem um pequeno detalhe madeirado ali. Um frisozinho, um tamponamento, um nicho, né? Alguma coisa. Para eu fazer isso de marcenaria, eu tenho que comprar uma chapa inteira desse madeirado. Eu vou ter um desperdício muito grande, que eu vou ter que ou encaixar essa sobra em outro projeto, que é muito difícil, porque tem que a mesma cor. A mesma cor, o cliente tem que escolher a mesma cor e o que sobrou tem que dar para fazer outro serviço, senão eu tenho que comprar outra chapa e começo a ter cada vez mais acúmulo de material que sobra. No planejado, no nosso caso, vai ser cobrado do cliente exatamente aquela metragem de chapa que foi usada nesse nicho e nesse tamponamento. Então, em muitos casos, o nosso projeto de planejado fica mais barato que o de marceneiro também. Isso é um real, detalhe que às vezes as pessoas não pensam muito, né? Isso é verdade. Bom, em resumo, é importante, né, saber o que está comparando, né? Não dá para a gente comparar orçamentos com conteúdos diferentes, né? Claro. Tem um memorial descritivo, dimensões exatas do que está sendo contado, forma de montagem do móvel, se tem o fundo, tipo de fita, as ferragens, esse é o mais fácil, né? Eu quero o Bruno, é mais fácil especificar isso, mas outros detalhes, né? Espessuras, profundidade de peça, como o nosso é milímetro a milímetro, já aconteceu o caso de um cliente nosso que tinha uma pedra de 70, se não me engano. É que assim, algumas fábricas têm padrões de medidas, então, obviamente, se ela vai ter que respeitar o padrão, ela vai ter que fazer algum complemento atrás.
Ou afastar o móvel da ou parede afastar. e ficar o móvel apoiado em outra Outra coisa. Ou altura, né? A gente vê a altura de guarda-roupa, de armários, às vezes, que tem, ou um local que tem o pé direito muito alto, e acaba que em algumas marcas não permitem fazer portas naquela altura. E a Boa Vista, por sua vez, a gente consegue, de repente, fazer a altura completa daquele ambiente. Então, isso também pode significar uma variação também naquele projeto. Então, são esses detalhes que acabam sendo de grande importância no momento de uma avaliação, de um entendimento de projeto, que podem fazer com que essa análise seja mais precisa, né? Tão importante. Perfeito, que bom a gente poder compartilhar com o nosso público um pouco dessa visão, né? Alguma daquelas dores que as pessoas têm na hora de definir, né? De finalizar, adquirir ou especificar um projeto, né? Dentro daquilo que Por isso que a gente tem o book, a gente força Exato. esse budget, porque é importante a gente entender. mostrar para o cliente que tem muita variação dentro da mesma marca, né? Com o mesmo padrão de qualidade. Te mostrei aqui a variação, né? Que é Você absurdo, pode né? chegar Vocês ficam até meio impressionados, né? Não sabia que ia variar tanto de preço. De né? tanta naturalmente, eu brinco que é um pouco o recheio do móvel, né? O recheio daquele projeto é que vai criando essas definições, né? Trazendo esses valores, né? Realmente a diferença, assim, pode ser de X a 5X, né? 5 vezes o valor. E aí você vai entendendo o que foi trazido ali, né? Às vezes a mesma metragem quadrada, não é só a metragem quadrada, ou o mesmo projeto, o desenho. Até uns que a imagem é exatamente igual, né? Você olhava a imagem... Visualmente. Mesma Visualmente, cor, coisa. tudo, né? Pô, mas por que isso aqui deu 30% mais caro que esse, né? Difícil às vezes. É justamente essas questões. É por isso que a gente utiliza no nosso processo aqui de atendimento, dessa conversa inicial, a gente traz à tona todos esses detalhes para que a gente possa, de certa forma, ajudar essa pessoa que busca investir em imóveis planejados e entender e talvez fazer sentido uma ou outra opção. Então, é nesse momento que a nossa participação de contribuição, que é isso que a gente entende aqui do nosso papel, de ajudar as pessoas a conseguir fazer a melhor escolha, mais assertiva, num projeto, né, bem adequado àquilo, pensando na funcionalidade, no que realmente vai ser importante, né, para aquele espaço. Que nem, como a gente falou, assim, por exemplo, ferragem de inox. Então a gente entende que em algumas situações é importante aquilo, mesmo que não tenha sido uma questão detalhada no projeto, a gente conhecendo o local, conhecendo o perfil, a gente vai conseguir ajudar essa pessoa a ter, então, uma solução que vai fazer mais sentido para aquele ambiente. Perfeito. Quer conhecer melhor? Precisa visitar a loja, bater um papo com esse pessoal, aqui, né? Entender melhor as suas escolhas, né? As boas escolhas, para a gente não se arrepender depois. Porque a gente acompanhou alguns projetos e sabe do resultado, conversou com alguns clientes absolutamente contentes, né, com o resultado que tiveram. É isso que a gente busca, assim, na verdade, se você busca móveis planejados e precisa de uma consultoria, né, especializada que possa realmente poder contribuir, te ajudar a realizar isso, pode contar com a gente. Soluções Habitare Design. Nesta edição, com o nosso querido Toninho Sanches, Priscila Balula. É para conversar com eles quando vier aqui, hein?
Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa, combinando móveis e objetos com um pouco de poesia, numa curadoria feita com alma. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Ter um lugar ao qual pertencer é fundamental. Um lar singular e único para compartilhar momentos, lembranças, histórias. Habitar e Design, planejando novos tempos. Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores, porque cada espaço conta uma história. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores, porque cada espaço conta uma história. Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte, essencial para a sua casa.